Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Salmos, Salmos 53, 52, Salmos 53 da versão hebraica, 52 da versão grega latina, nosso 61º encontro. Não há quem faça o bem. Ouçamos este salmo. Diz o insensato no seu coração: Deus não existe. Corromperam-se, praticando abominações. Não há um só que pratique o bem. Do céu, Deus se inclina sobre os filhos de Adão, para ver se existe alguém sensato, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram e ficaram obstinados. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que os malfeitores não percebem, eles que devoram meu povo, como se comessem pão e não invocam a Deus? Eles vão tremer de medo, porque Deus espalha os ossos do agressor, e ficarão envergonhados, porque Deus os rejeita. Oxalá venha de Sião a salvação para Israel. Quando Javé mudar a sorte do seu povo, Javé exultará e Israel se alegrará. Este é o nosso salmo, Salmo 53, Salmo 52. Este salmo é uma insistente intercessão pelo povo de Deus, que busca ansiosamente a salvação de Deus, numa situação política, econômica, social e religiosa de corrupção geral. O salmista confia que Deus vai agir em defesa dos justos. É um salmo profético e é do período do exílio da Babilônia. Versículo 2. Diz no coração o insensato: Deus não existe. Os ímpios tiveram comportamentos perversos e abomináveis. Não existe quem faça o bem. Elohim, eles afirmam, não existe Deus Elohim. É uma afirmação do insensato. O ímpio pensa que em sua ação não está sujeita de recompensa ou punição. É alguém obstinado em seus desejos, blasfemando contra Deus Elohim, que comete atos vis a Deus e aos homens. E a loucura de seu pensamento é afirmar que Deus não existe e acreditar que a ação humana está isenta de castigo ou recompensa da parte de Deus. Os ímpios tiveram comportamentos perversos e abomináveis, comportamentos corruptos. Pelo fato de não existir Deus, o ímpio pode agir de forma corrupta e abominável. Não existe quem faça o bem. É uma constatação. Seguir o caminho da loucura, vivido pelo ímpio, o faz fazer só o mal. Será incapaz de fazer o bem. Versículo 3. Do alto dos céus, Deus dirige o olhar para os filhos dos homens, para ver se existe algum sensato, alguém que procure a Deus. Deus, do seu lugar, do alto dos céus, olha abaixo para os filhos dos homens para examinar suas ações, para ver se existe algum sensato que procure a Deus. Elohim Deus,
quer saber se existe alguém que procura Deus Elohim. Deus age em busca de alguém sensato, equilibrado, que segue o caminho da sabedoria, que volte a Deus, que procura agir de acordo com sua vontade. Versículo 4. Todos se afastaram e juntos se corromperam. Não existe quem faça o bem, nenhum sequer. Todos se afastaram, desviaram do caminho da aliança, dos mandamentos. Juntos se corromperam, se tornaram corruptos e abomináveis. Deixaram o caminho da justiça, se desviando. Não existe quem faça o bem, nenhum sequer. Aqui quer reforçar o que já havia dito no versículo 2. Não existe quem faça o bem. Versículo 5. Eles nada compreendem. Todos eles fazem o que é mal. Devoram meu povo como se estivesse comendo pão e não invocam a Deus. Os que fazem o mal nada entendem. Estes são aqueles que oprimem o povo de Deus no passado e os devoram como se comessem pão. Os que oprimem o povo vêm comparado aos que devoram o pão como se fosse... Devoram o povo. Eles devoram o povo como se fosse pão. Devorar tem um sentido bem instintivo do animal selvagem que devora. Eles não invocam a Deus Elohim, não se voltam a Deus e não o seguem, pois acreditam em seu próprio poder. Versículo 6. Então eles haverão de sentir medo, mesmo sem ter motivo para se apavorar, pois Deus espalha os ossos de quem sitiava você, e você os envergonha, pois é Deus que os despreza. Deus espalha os ossos, as tropas dos inimigos, as tropas que excediam o povo de Deus reunido. Eles são derrotados porque Deus Elohim os rechaça. É Deus quem dispersa o agressor e assim o ser humano derrota os maus. Ao aproximar o ataque dos sem Deus, que estão dispostos a comer o povo como pão, a devorá-lo, isto é, destruir o povo de Deus, cercando o país e Jerusalém, se tem que confiar, não se deve temer, pois são eles que vão temer, pois o próprio Deus vai rechaçar os inimigos e vai espalhar os ossos dos cadáveres sem sepultura, uma grande humilhação. Então, de novo, repetindo esse parágrafo. Ao aproximar o ataque daqueles que não têm Deus, eles estão dispostos a comer o povo como pão, a devorá-los, isto é, destruir o povo de Deus. Eles cercam o país e Jerusalém. Nessa atitude, o salmista diz: nós temos que confiar, não se deve temer, pois são eles que vão temer, pois o próprio Deus, ele mesmo vai rechaçar os inimigos e vai espalhar os ossos dos cadáveres sem sepultura. É a total humilhação para aqueles que são sem Deus, que serão humilhados. Versículo 7. Que venha de Sião a salvação de Israel. Quando Deus Elohim mudar a situação do seu povo, Jacó se alegrará, Israel terá plena alegria. Com a mudança de situação, onde aqueles que não têm Deus serão derrotados, ao contrário, o povo de Deus se alegrará. Usa o nome Jacó e depois Israel. É o mesmo patriarca.
Jacó é Israel. Alegria plena. Os que temiam os ímpios inimigos, agora vencidos por Deus, fará então que os vencedores, Jacó e Israel, tenha plena alegria. Deus que está em Sião e é portador da salvação a seu povo, Deus que dará vitória a Israel, irá revelar que quem vence são os fiéis, não os sem Deus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.